Friedrich Nietzsche foi um filósofo alemão do século XIX, conhecido por sua escrita impactante, estilo provocador e ideias que desafiam qualquer visão tradicional. Diferente de muitos pensadores acadêmicos, Nietzsche escrevia para sacudir, fazer pensar e desconstruir valores antigos. Sua filosofia não é simples nem confortável, mas é extremamente relevante para quem quer entender a liberdade, o sentido da vida e o que significa ser humano. Um dos temas centrais de Nietzsche é a crítica aos valores tradicionais da moralidade ocidental, especialmente aqueles derivados do cristianismo. Ele acreditava que essa moralidade, com sua ênfase no bem e no mal fixos, reprimia a vida, a criatividade e a vontade de poder, essa última sendo uma força vital que nos impulsiona a crescer, dominar e criar. Nietzsche também introduziu o conceito do Übermensch, além do homem ou super-homem, que representa uma pessoa que ultrapassou os valores tradicionais, criando seus próprios valores e vivendo de forma autêntica e intensa. Esse super-homem não é um ser sobrenatural, mas alguém que assume a responsabilidade pela própria vida e pelo próprio sentido, mesmo diante do absurdo. Outro conceito fundamental é o da vontade de poder, que não se trata só de dominação externa, mas de uma força interior que nos move a crescer, superar limites e expressar nossa singularidade. Nietzsche também falou muito sobre o eterno retorno, a ideia de que a vida se repete infinitamente e que a melhor forma de viver é aquela que estaríamos dispostos a repetir para sempre, com todos os seus desafios e alegrias. Essa reflexão nos convida a assumir a vida com coragem e paixão. Por fim, sua escrita mistura filosofia, poesia e crítica cultural, criando uma obra que não apenas explica ideias, mas provoca emoções e mudanças profundas. Nietzsche pode parecer intenso, até difícil, mas suas ideias são um convite poderoso para romper com o conformismo, viver com autenticidade e criar um sentido próprio no mundo. Para Nietzsche, um dos maiores desafios da existência humana é a necessidade de criar sentido. Num mundo que não oferece respostas prontas, ele rejeita a ideia de uma verdade absoluta ou de valores universais que se aplicam a todos. Em vez disso, propõe que cada pessoa deve se tornar criadora dos seus próprios valores. Isso não é fácil e implica encarar uma liberdade radical que pode causar medo e angústia. Afinal, sem um roteiro definido, cada um é responsável por escrever sua própria história, com todas as suas dores e glórias. Nietzsche critica fortemente o que ele chama de moral de escravos, aquela que valoriza a humildade, a submissão e a conformidade em contraposição à moral de senhores, que celebra a força, a coragem e a autonomia. Para ele, a humanidade deve superar os valores que aprisionam o espírito e buscar a afirmação da vida, mesmo com seus aspectos difíceis e caóticos. Esse processo de criação de valores é um ato de coragem e autenticidade. É reconhecer que a vida não tem um sentido dado, mas que podemos inventar para nós mesmos um sentido que nos impulsione a viver com intensidade e paixão. Nietzsche também nos alerta para o perigo do niilismo, o vazio e a desesperança que surgem quando antigos valores perdem seu sentido e não são substituídos por novos. Esse vazio pode levar à apatia, à perda de vontade de viver. Mas para Nietzsche, o niilismo não é o fim, e sim um ponto de partida para uma transformação profunda. É a oportunidade de deixar para trás velhas crenças e criar um novo caminho, baseado na força interior e na autenticidade. Ao assumir essa liberdade, deixamos de ser meros seguidores e nos tornamos protagonistas da nossa existência. Essa é a base para a ideia do Übermensch, aquele que vai além dos limites impostos pela sociedade, pela moralidade convencional e pelos medos internos. No fundo, Nietzsche nos convida a viver uma vida que vale a pena ser vivida, assumindo as responsabilidades, os riscos e as dores que isso envolve, mas também colhendo a força, a criatividade e a alegria de ser quem realmente somos. Agora que você já entendeu os conceitos centrais da filosofia de Nietzsche, vamos falar sobre como colocar isso em prática no seu cotidiano.
A primeira coisa é encarar a vida com coragem. Nietzsche nos desafia a assumir a responsabilidade por nossa existência, sem buscar desculpas em valores prontos ou em forças externas. Isso significa que, mesmo quando a vida parecer absurda, sem sentido, você pode escolher criar seu próprio propósito, algo que faça você se sentir vivo e realizado. Outro ponto importante é aprender a lidar com o sofrimento e a adversidade como parte inevitável da vida. Nietzsche dizia que o que não me mata, me fortalece. Essa frase é um convite a transformar desafios em oportunidades para crescer, se reinventar e fortalecer seu caráter. Viver a filosofia de Nietzsche também implica questionar as verdades e crenças que nos foram impostas. Em vez de aceitar tudo de forma passiva, procure refletir sobre seus valores, suas escolhas e o que realmente importa para você. Essa atitude crítica ajuda a evitar a má-fé e a vida superficial. A ideia do eterno retorno pode ser usada como um exercício prático. Imagine se você tivesse que viver a mesma vida, com todos os seus altos e baixos, repetidamente para sempre. Será que você se sentiria satisfeito? Se a resposta for não, essa reflexão pode motivar mudanças profundas para viver de um jeito mais autêntico e pleno. Nietzsche também valoriza a criatividade e a expressão pessoal. Então, encontrar formas de manifestar quem você seja pela arte, pelo trabalho, pelos relacionamentos ou pelos pequenos atos do cotidiano é fundamental para essa filosofia. Por fim, a filosofia de Nietzsche reforça a importância de ser fiel a si mesmo, mesmo que isso signifique ir contra a maioria ou enfrentar resistência. A autenticidade é um caminho que exige coragem, mas que traz liberdade e sentido. Em resumo, viver como Nietzsche propõe é abraçar a liberdade radical, enfrentar o niilismo com criatividade, assumir a responsabilidade pela própria vida e buscar constantemente a superação. É uma filosofia para quem quer ser protagonista da própria história, sem medo de desafiar o mundo e a si mesmo.